Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Então pessoal, hoje dando continuidade às nossas aulas, então hoje falaremos sobre o aparelho locomotor, basicamente entraremos na parte da osteologia, o estudo dos ossos, tá? E continuaremos nas outras aulas também com o aparelho locomotor ativo, beleza? Então, se tiver alguma dúvida, você me fala, manda no grupo ou posta aqui nos comentários do meu canal. Vamos lá. Bem, iniciando essa parte do aparelho locomotor, ele tem uma origem embriológica. E essa origem embriológica, ela provém da camada germinativa do mesoderma, tá? O mesoderma, que ele gera células, aqui no caso normal, né? O mesoderma, e gera células mesenquimais. Essas células mesenquimais, no caso, são células tronco adultas, elas vão formar que tipo de células? Células musculares, no caso de interesse nosso agora, os osteoblastos, que estão relacionados com a aula de hoje, os condroblastos, que é com a parte cartilaginosa, e normalmente elas vão ter um crescimento, no caso dessa camada do mesoderma, vai originar essa célula mesenquimal, que ela vai se diferenciar no caso, na célula, no osteoblasto, né? E ela vai crescendo à medida que aumenta a idade, no caso desse feto, desse organismo. Tranquilo? Vocês vão percebendo que o osso vai crescendo até um determinado momento. Então, como tínhamos falado, o aparelho locomotor é constituído pelo passivo, que é o sistema, no caso, articular esquelético, e o ativo, que é o articular e muscular juntos. Só que assim, você pensa até aqui que isso tem movimento? Não. O que vai fazer com que se dê a movimentação é a associação com o sistema nervoso, como tínhamos explicado no caso em outras aulas, com o sistema nervoso. E isso vai provocar movimentos voluntários, tá? Ainda não chegamos na parte de involuntário. Então, por enquanto, são movimentos voluntários. Nesta imagem mostramos, principalmente na imagem do seu lado direito, que estou marcando aqui, tá? Observamos o aparelho locomotor passivo, que é constituído pelos ossos, o sistema esquelético. E aqui no caso o aparelho locomotor ativo, que é constituído obviamente pelos músculos e parte articular. Ok? Essa osteologia ela vai estudar os ossos, né, já que ósteo é osso e logos estudo, e em conjunto elas formam o esqueleto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Esse esqueleto normalmente vai dar proteção e vai proteger os tecidos moles dos vertebrados, no caso, né? E também um conjunto de todos os ossos de uma espécie. E isso tem modificação, né? No caso do ser humano, temos 206 ossos no corpo todo. Agora, esse esqueleto ele pode ser classificado também pela localização. Então, se temos um esqueleto que é por fora, a gente vai chamar o exoesqueleto, tá? Esse exoesqueleto, obviamente, não está presente no ser humano, e é uma cobertura quitinosa nos invertebrados, mas também está presente nos animais vertebrados, como são as conchas, os cascos de tartaruga, as carapaças do tatu, como podem observar na imagem. E o endoesqueleto, que é uma questão mais da maioria dos animais vertebrados, obviamente localizado no interior do corpo e envolvido por tecidos moles. Nesta imagem observamos o esqueleto com os distintos nomes, no caso dos ossos. Vocês podem dar uma conferida, é muito legal, tá, pessoal? Bem, esse endoesqueleto ele tem uma classificação de acordo com a disposição dos ossos. Então, nós vamos ter o esqueleto apendicular, tá? Esqueleto apendicular, o esqueleto axial, que normalmente vocês já ouviram falar, e o esqueleto visceral ou esplâncnico, né, que é uma coisa mais nova.
Esse esqueleto axial é aquele que está em azul, né? Mostrando aqui, né? Já vamos especificar bem, né? Mas seria tudo isso que eu estou marcando. E temos o esqueleto apendicular, que é dessa cor, no caso, né? Você pode observar, estou marcando tudo que envolve. Você pode observar que não envolve todos os ossos, mas que tudo dos membros, né, galera? Concorda comigo? Beleza. Esse esqueleto apendicular são 126 ossos, pessoal, e está formado pelos ossos dos membros, inclusive aqueles que vão formar os cíngulos dos membros superiores e dos membros inferiores. Quem são esses cíngulos? Aqueles que se estruturam, no caso, com os outros ossos. Por exemplo, o cíngulo do ombro. E aí tem a escápula, tem a clavícula. Então, eles também entram, no caso, em conexão com o esqueleto apendicular. E no caso, se for o cíngulo dos membros inferiores, nós estamos falando da pelve. Tá, pessoal? Não esqueçam, 126 ossos. Podemos observar aqui, tá, galera? Aqui não dá para marcar, ué. Enfim, está aqui, né, pessoal? Em azul, no caso. O esqueleto apendicular. Temos o esqueleto axial. Esse esqueleto axial vai ser formado pelos ossos da cabeça, crânio, do pescoço, aí temos o hioide e as vértebras cervicais, e do tronco, que envolve as costelas, o externo, vértebras e sacro. Ao total, eles são 80 ossos. E se foi 80 mais 126, dá 206 ossos, assim, seco, ele não vai mudar. Aqui podemos observar, no caso, como é que é em vermelho, né? E como a gente separou na imagem do seu lado direito. Ok, pessoal? Esse seria o esqueleto axial. Então, sintetizando, resumindo, esse seria aqui, ó, o esqueleto axial, apendicular, e como que está conformado. Obviamente, dentro do crânio tem vários ossos, na face tem vários outros. Se for nos membros superiores, temos o húmero, o rádio, a ulna. Se for nos membros inferiores, temos o fêmur, patela, enfim, né? E a gente vai falando. E para terminar essa parte das classificações, temos o esqueleto visceral, galera. Esse esqueleto visceral, obviamente, vai se referir a ossos que se são desenvolvidos no interior de alguns órgãos. Por exemplo, o osso cardíaco, que está em bovinos e ovinos, o osso rostral, na face dos suínos, o osso peniano em carnívoros, tá? Aqui estou mostrando, essa parte aqui, um corte transversal do coração, e nessa região aqui, que se encontra esse osso cardíaco, como nós tínhamos falado, que preferentemente se encontra em bovinos e em ovinos. Obviamente, você não vai encontrar em animais jovens, é mais em animais velhos, estamos falando 15 a 20 anos de idade desses animais, os bovinos. Aqui, só para curiosidade, você saber, aqui temos o humano, a quantidade de ossos, nós tínhamos falado que são, no caso, 80 e 126 dos dois esqueletos, do apendicular e do axial, que dá 206. Se você compara com outras espécies, gente, é totalmente diferente. Obviamente, aqui tem estruturas dessas vértebras cervicais que é diferente, das caudas de alguns animais, então muda bastante, tá, pessoal? A função dos ossos, vocês já conhecem, né? Que tem várias sustentação e proteção das cavidades vitais, proteção para as estruturas vitais, como por exemplo o coração, é a alavanca, base mecânica do movimento, ela armazena sais como cálcio e minerais como fósforo, ele faz uma fonte de hematopoiesis, né, que produz novas células sanguíneas, tá? Principalmente em ossos longos, a gente vai explicar mais para frente. Então, a definição de tecido ósseo é que ele é um tecido conjuntivo, especializado, formado por células no interior de uma matriz gelatinosa, que sofre mineralização. Não esquece desse termo, tá?
Essas são 3 palavras-chave: tecido conjuntivo, matriz gelatinosa e mineralização. Quais são os componentes dessas células? Temos as células osteogênicas, vamos assim, que mais? Que vão se desenvolver em que? Em osteoblastos. Esses osteoblastos que eles sintetizam a parte orgânica da matriz, tá? E eles vão gerar os osteócitos, não esqueça isso. Aqui estamos mostrando as células osteogênicas. Aqui os osteoblastos, que vão gerar depois os osteócitos. Osteócito é a célula funcional, a unidade funcional, no caso desse tecido, né, do osso. Os osteócitos, que são células maduras, tá? Eles estão envolvidos pela matriz e aprisionados em lacunas, né? Elas têm pouca síntese, no caso de matriz orgânica. Aqui podemos observar os osteócitos aqui envolvidos, né? Vários deles aqui, na verdade. Essa parte aqui é uma parte já mineralizada. Aqui tem um osteoclasto presente, vamos falar dele. E temos a matriz não mineralizada, né? Já é mais clara. E o tecido de granulação. Isso vocês vão ver com maior detalhe, estão vendo, capaz na parte de citologia e histologia, tá, galera? Só para vocês entenderem como que está formado microscopicamente esse osso. Os seus osteoclastos, aqueles que acabamos de observar aqui, ó, eles são células grandes multinucleadas e são as que se encarregam de reabsorver a matriz através das lacunas de Houshif. Essa reabsorção de matriz é quando eles vão trocando e renovando o osso. Então eles vão comendo o osso para depois eles serem repostos através da mineralização, tá? E como se dá isso, professor? Através do que esses osteoclastos eles secretam ácidos. Além dos ácidos, secretam enzimas como colagenases, que quebram colágeno, hidrolases, que quebram água, tiram água dessa estrutura, e liberam cálcio, liberando assim o cálcio e aí promovendo esse desordem. Mas, na verdade, fisiologicamente isso acontece. Aqui um desenho desse osteoclasto, tá? Multinucleado, né? Aqui tem 5 núcleos, gente, ó. Aqui podemos observar nesse corte histológico. Aqui como ela se adere a essa matriz óssea, que é basicamente o osso, e ela começa a sintetizar ácidos. Obviamente também tem as enzimas que tínhamos falado, né? Colagenases, hidroxilases, que eles vão começar a reabsorver a matriz óssea. Obviamente tem um pH baixo, né? Por causa do ácido que é secretado. Que mais outros componentes tem? As bainhas envoltórias, tá? Isso no osso. A gente vai ter, no caso, a parte externa, que é o periósteo, que é um tecido conjuntivo denso, que contém fibroblastos, células osteogênicas e osteoblastos, tá? E temos o endósteo, que ele é a parte interna do osso, também um tecido conjuntivo só do tipo frouxo, e também contém células osteogênicas e osteoblastos. E elas que trabalham elas para nutrição e fornecimento de osteoblastos. Obviamente, a nutrição se vê envolvida porque através delas entram dentro do osso os vasos sanguíneos. Aqui podemos observar esse periósteo de toda essa camada aqui que estou marcando, tá? Aqui tem os osteócitos, tá? Aqui observamos o endósteo, essa camada fina que eu estou marcando aqui para vocês. Esse endósteo. Aqui tem os osteócitos presentes. A composição desse tecido ósseo, obviamente, vai se dar através da matriz orgânica e inorgânica. Sabendo que a orgânica é a de menor quantidade, praticamente 25 a 35% de peso. Principalmente o colágeno 1 que está presente. Lembra que tínhamos falado que
No caso, os osteoclastos, eles reabsorvem através do uso de colagenase, que é para quebrar esse colágeno, tá? Proteoglicanas e proteínas de adesão, tudo para favorecer o crescimento desse osso. E a parte inorgânica, que maiormente é quase 70% do peso desse osso, que vai ter esses minerais, como cálcio, fósforo, e temos também magnésio, sódio, potássio. A classificação desses ossos quanto à forma e função. Vamos ter 5 classificações. A primeira vai ser os ossos longos ou tubulares, os ossos planos ou laminares, alguns falam esse como ossos laminares, mas é a mesma coisa. Os ossos curtos, os ossos irregulares e os ossos sesamoides, tá, galera? Então, ossos longos, ossos planos e ossos curtos, tá? Não esqueçam disso. Aí, para a gente determinar, no caso, vamos ter que o osso longo, ele tem uma formulinha, na qual o C, que significa comprimento, ele é maior que a L, que é largura, e que a E, que é espessura, tá? Então, esse é um comprimento. Temos exemplos, o fêmur, o húmero, ossos longos, né, que estão situados no caso, nos membros superiores ou inferiores, né, no esqueleto apendicular. Aí temos os ossos curtos, na qual o comprimento, a largura e a espessura, elas são bem parecidas, bem próximas uma das outras. Aí, por exemplo, os ossos do carpo. E uma terceira, os ossos planos, que o comprimento e a largura são iguais e elas são maiores que a espessura. Por exemplo, a escápula, ou também chamada de omoplato. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Os ossos longos, galera. Esses ossos longos, obviamente, né, o comprimento, que é maior que a espessura e a largura, encontrado nos membros superiores e inferiores. Obviamente, aqui estamos mostrando um fêmur, tá? Eles vão apresentar partes como são o corpo diáfisis e as extremidades, que são as epífises. Não esqueça, né, no caso, que a gente tem dentro das epífises, que são nos lados, a proximal, que é mais próxima do corpo, e a distal, que é mais distante do corpo, do centro. Tá? E o corpo diáfise, que é essa daqui, que é o meio, né, praticamente. Tá? Além disso, né, que a gente tinha até esquecido, a gente vai apresentar uma linha metafisiária, que ela se encontra aqui nas epífises. Tá? Essas linhas metafisiárias são na qual o crescimento está acontecendo. Geralmente só vai estar presente em animais, bom, pessoas jovens, crianças, até 15 anos, até 18 em alguns, né? E ela depois se fecha, essa linha metafisiária. As funções dos ossos longos: sustentação, auxílio na locomoção e hematopoese. Os ossos planos, eles apresentam uma espessura menor do que o comprimento e a largura, tá? Uma espessura menor do que o comprimento e a largura, que são iguais. Aí temos que os ossos, eles apresentam duas lâminas de tecido ósseo compacto, uma que vai ser externa e outra interna, e uma lâmina de tecido ósseo esponjoso entre as lâminas do osso compacto. Aqui podemos observar o osso do crânio, na qual tem a parte do osso compacto, que tínhamos falado, tem uma externa e uma interna. Essa aqui é a interna. E tem uma externa nessa daqui fora, e a parte esponjosa no meio, para ajudar, né, no caso, a não dar, quando tem uma queda, né, para absorver o choque, como a gente fala. Observação: as costelas são ossos longos, né, mas apresentam um comprimento maior que a largura e espessura, mas não apresentam cavidade medular, tá? Então, elas não são praticamente ossos longos que têm cavidade medular, como o efêmur, que tínhamos observado, né? Aqui as costelas.
Tem vários, né? No caso, tem até as flutuantes e as verdadeiras. Exemplos de ossos planos, temos a escápula, membro superior, o osso coxal, membro, no caso, inferior. Aqui tem um erro, aqui é inferior. E corrigido então, né, sabemos que o osso coxal está no membro inferior, tá, pessoal? E a maioria dos ossos do crânio e as costelas. Funções dos ossos planos: ampla área de fixação para os músculos e protegem os órgãos que recobrem. Os ossos curtos, eles têm as dimensões iguais, parecidas. Temos os ossos do carpo, do membro torácico, e os ossos do tarso, que seriam o membro pélvico. Se a gente colocar na real, como seria assim, ó. Então seria, galera, ossos do carpo, do membro superior, e ossos do tarso, do membro inferior. Tranquilo até aí, galera? Aqui observamos os ossos no caso do carpo. Aqui, se você compara com os ossos do cão, é diferente. E se a gente faz uma mudança aqui, você pode ver, né? Como são em equinos, em bovinos, em suínos e em cães. Totalmente diferente se a gente compara com o humano, né? E outra coisa interessante, quando a gente for falar esses ossos curtos, principalmente nos ossos curtos do pé, você pode observar que tem problemas, né? Pessoas com joanete, ou pessoas que se dedicam a alguns tipos de arte, como essa dança, nesse balete, tá? Então, que eles forçam esses ossos, principalmente aqui do tarso, né? Que é no pé, e provocam algumas patologias, né? Alguns problemas do osso. Então, tem que ter cuidado no momento de desenvolver isso, senão gera esse problema. As funções dos ossos curtos é a absorção de choques e dissipação de forças de impacto, tá? E o osso sesamoide é um tipo especial de osso curto, né? Como tínhamos falado, oide, tudo que termina em oide significa parece com ou tem forma de. Parece com ou tem forma de. E o sesam é gergelim. Então, esse osso sesamoide tem forma de gergelim. Você está rindo agora, mas é isso mesmo, etimologicamente falando. Obviamente, ele vai se desenvolver nas cápsulas articulares de algumas articulações ou no interior de certos tendões. Aqui nós podemos colocar que as funções, né, que proteger tendões, que passam sobre proeminências ósseas, aumentam a área de superfície para proteção e fixação de certos tendões, e eles redirecionam o trajeto de certos tendões para permitir maior vantagem mecânica com melhor trabalho muscular, o efeito Holdana, né? No caso, uma alavanca. Aqui podemos observar um exemplo, a patela, né? E através da patela se inserem muitos tendões presentes, embora ela está fixada através desses tendões. E quase terminando, os ossos irregulares. Esses ossos irregulares, como fala, né, não tem forma, não tem uma forma definida. E normalmente são ímpares. E estão localizados no plano mediano. Então, principalmente se a gente fala o plano mediano, né, vocês estão fazendo a linha no médio, aí temos os ossos, no caso, axiais, o esqueleto axial. Então, muitos deles pertencem a esse tipo de ossos irregulares, tendo função como proteção e sustentação. Aqui podemos observar a terceira vértebra lombar, no caso, né, da coluna vertebral, um osso totalmente irregular, e só de um osso ímpar, porque somente tem ele. Exemplos de ossos de outros, temos as vértebras, né, que acabamos de mostrar, e alguns ossos ímpares, como o occipital, o esfenoide e o etmoide. O occipital é esse que se encontra na superfície da base do crânio, na parte posterior ao crânio,
tá? Como estamos mostrando aqui. Aqui uma vista posterior, tá, galera? Não esqueçam, aqui é posterior, tá? Difícil escrever aqui. Posterior. E aqui temos uma vez que nós tiramos esse osso. Tem o foramen magno aqui, né, presente, por onde entra a medula espinal. E tem a ligação com as outras vértebras. Nome de occipital. Temos o esfenoide, que ele se encontra na parte interna do crânio, que tem forma de borboleta, tá? Conforme observamos aqui. Parece, né, uma borboleta, uma mariposa, enfim. E o osso etmoide, que ele se encontra na parte interna, logo atrás da cavidade nasal, tá? Está anterior ao osso esfenoide, anterior e posterior à cavidade nasal, tá, galera? Essas aqui são, então, nossas bibliografias que utilizamos, né? Eu já até encaminhei para vocês um breve resumo, né? Estudem daí, que é bem bastante coisa, tá? E se assistam essa aula novamente, se tiverem dúvidas, ele está no meu canal. Caso não se inscreveu, se inscreva para você receber mais notificações sobre as suas próximas aulas, tá, galera? Então, se cuidem, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.